Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre o crescente papel feminino no IFCE e no Brasil. Conosco aqui no estúdio estão a professora Ana Érica Lima e a técnica administrativa Raquel Andrade. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos começar o diálogo com você, Ana Érica. A última estatística do IFCE em números mostra que as mulheres são a maioria de estudantes nos cursos de formação inicial e continuada, né? Nós ocupamos 62% das vagas, mas nós somos a minoria nos cursos de mestrado do IFCE, ocupando exatamente o percentual inverso, 37%. Por que isso acontece e o que devemos fazer para equilibrar essas estatísticas? Isso é uma realidade que não está apenas ligada ao IFCE, é uma realidade que está vinculada à situação do Brasil como um todo. Mesmo as mulheres tendo galgado, né, situações, posições muito hoje de representatividade, a gente acaba vendo que numa instituição como é o Instituto Federal do Ceará, ainda muito ligada à perspectiva tecnológica, são cursos que requerem, né, esse nível de especificidade que a maioria das nossas mulheres acaba não tendo esse nível de formação. Mas isso não é um problema de quem entra, isso é um problema que a gente tem que resolver dentro da instituição, a partir de estimulando editais, estimulando programas de pesquisa, oportunidades de Minteres, de Dinteres, né, mestrados interinstitucionais, doutorados interinstitucionais, para poder equalizar esse quantitativo. Mas, Ana Érica, talvez esse interesse pelas exatas, ele é estimulado nos meninos, né? Será que também não tem uma discussão da sociedade lá fora, se a gente está estimulando um pouco as nossas mulheres a pensarem na ciência como uma carreira? Eu concordo. E é interessante como até o ano passado, né, nós percebíamos pelo CNPq, pela CAPES, um objetivo de estimular isso nas pesquisadoras. Inclusive teve um edital para meninas na ciência que foi publicado, nós inclusive tivemos professores que concorreram, né, e ganharam. Salvo engano, até a professora Renata Chartinet, em Limoeiro do Norte, justamente buscando incentivar as mulheres nessa área mais específica, mais técnica. Uhum. Agora, Raquel, você estuda a relação entre trabalho e gênero, não é isso? O que é preciso para equilibrar o lugar da mulher no mercado de trabalho? Assim, esse equilíbrio passa pela preparação das meninas para o mundo do trabalho e das ciências? Ou o que está faltando? Bom, boa tarde a todas, a todos. Prazer estar aqui novamente, obrigada pelo convite. A gente precisa ter uma perspectiva macro também da situação, né? O machismo, ele também é estrutural e ele atinge o mundo do trabalho. O mundo do trabalho não fica de fora, né? E ao passo que a gente visualiza a desigualdade em razão da divisão sexual do trabalho, né, que é o que provoca esse desequilíbrio salarial e de condições de trabalho, a gente entende que a solução ela também precisa ser estrutural. Então não adianta, que também é uma alternativa, mas não adianta a gente promover uma série de mudanças legislativas, sendo que a cultura organizacional é machista, é de subalternizar as mulheres, né? E quando a gente fala, você coloca bem a questão da preparação, né, das meninas, que condições a gente vai dar para essas meninas após prepará-las ou para prepará-las? Como eu vou preparar meninas de 14, 15, 16 anos da periferia, né, para atuar na ciência e tecnologia, sem considerar que aí onde entra essa perspectiva maior, as condições da comunidade onde ela está inserida, né, a questão de gravidez na adolescência, a questão do interesse pela educação como instrumento de transformação social daquela realidade. Então, são múltiplos fatores que vão além da perspectiva positivista da legislação, né? A Constituição nos impõe a igualdade entre homens e mulheres, né? Que não deve haver discriminação em razão do sexo, leia-se gênero. Né? Mas isso eu preciso dar materialidade a essa igualdade, né? Para além da formalização do direito. E você acha que o Brasil está caminhando para esse equilíbrio de 50% entre homens e mulheres?
Olha, nós temos hoje um mundo do trabalho muito desigual, né? A gente visualiza muito na Justiça do Trabalho, né, os processos de equiparação salarial, que quando um empregado tem as mesmas condições, a mesma função, o mesmo tempo de empresa, ele processa, né, porque está ganhando menos, a maioria são mulheres, né, assim, avassaladora. Então você percebe que a desigualdade tem gênero, tá? E a gente E visualiza... que ainda é uma realidade. E é uma realidade, né? Nós ganhamos, olha, e isso é um dado que a gente precisa realmente falar de maneira aberta. Não só das mulheres, mas das mulheres negras, né? A mulher branca, ela ganha até 43% a menos do que um homem branco. E a mulher negra, ela ganha até 63% a menos, né? Então, note que na pirâmide social, né, do mundo do trabalho, a mulher negra está na base. E por isso que são necessárias ações afirmativas, e eu defendo, né, a gente faz pesquisas em relação a esse múltiplo recorte dentro do mundo do trabalho. É gênero e raça, né, dentro dessa realidade. Uhum. E você, falando dessa desigualdade salarial, você acha que a razão das mulheres negras ganharem menos 63% do que os homens brancos é devido à escolarização ou é uma questão de racismo estrutural também? Olha, coincidentemente eu estava vendo uma pesquisa hoje que quanto maior, né, interessante, quanto maior a qualificação da mulher, maior é a desigualdade salarial, você me acredita? Então esse argumento que é muito utilizado, é porque as mulheres não se capacitam. Não, as mulheres, façam uma pesquisa em qualquer instituição de ensino superior, de pós-graduação, estrito lato sensu, a maioria são mulheres que enfrentam todo o cenário de desigualdade, né? Para buscar outra oportunidade. Para buscar outras oportunidades. Nós trabalhamos 7,5 horas a mais do que os homens durante a semana, porque nós temos a carga do trabalho doméstico que não é reconhecido e que é invisibilizado. Então, nós estamos sempre cansadas, nós estamos sempre no limite, né? Físico, mental, emocional. E isso no mundo do trabalho precisa ser considerado. Eu queria fazer um recorte agora para um campo específico, que é a questão da produção de conhecimento, a produção científica, que tem tudo a ver com o IFCE. A gente tem uma pesquisa de 2017 que apontou que 49% das publicações científicas brasileiras são de mulheres. E no IFCE essa participação feminina também está crescendo. Ana Érica, você poderia comentar para a gente como é que está a questão das mulheres pesquisadoras no IFCE? Como é que esse número poderia ser melhor aqui? É um dado bem expressivo quando nós vemos o desenvolvimento, né, do quantitativo. Então, se você pega uma situação de 2010, o número de projetos de pesquisa coordenados por mulheres no Instituto era no quantitativo de 19 projetos. Hoje nós temos uma realidade de 202 projetos coordenados por mulheres no IFCE. Então é um crescimento exponencial. Quando a gente vê isso dentro da perspectiva quantitativa, no universo, né, amostral de 1.368 servidoras, sejam docentes, sejam tais, nós estamos aí, hoje, 2018, com 20,32% desse universo. Então a gente percebe que houve um crescimento expressivo, tanto pela própria política, né, de geração de concursos, né, de entrada de outros, de mais servidoras, de um perfil que tem buscado realmente promover, construir ciência, mas isso não tem sido dado tanta visibilidade, não apenas no Instituto, mas assim, em outras instituições, né, como um todo. A gente percebe essa pesquisa, né, de 2017, ela mostra quem tem realmente estado na ponta de lança no que se refere à produção de conhecimento científico. Você ter o universo dos artigos científicos publicados, mais de 40% serem de mulheres, isso mostra quem está fazendo realmente ciência, quem está produzindo, porque não é só estar dentro de um laboratório, não é estar publicizando isso, é estar produzindo conhecimento, que esse realmente é um diferencial. Conhecimento científico validado pelos pares, que ele, quando vai para artigo científico, ele passa por todas essas etapas, né? A validação da isonomia, passa pelos pares.
Eu queria articular esse dado, que é positivo para a gente no IFCE, esse crescimento, com uma outra pesquisa também de 2017, que é a Paris Insights, que fala do impacto da maternidade sobre a mulher que pesquisa, né? E como isso a gente ainda é um desafio para todas as instituições de educação, de ensino, de produção de ciência, porque a gente tem aquela etapa ali que quem foi mãe sabe que os primeiros anos de vida a criança depende muito da mãe, né? Isso tem um impacto sobre o volume de ciência que essa mulher consegue produzir, porque além da sobrecarga que a Raquel já citou, das tarefas domésticas, das outras funções que a mulher ocupa, você tem um impacto objetivo ali, que é a questão dos filhos, que se torna uma nova tarefa ali naquele cotidiano da mulher, né? Então, em 2017, essa pesquisa, ela pontuou que o impacto negativo sobre a produção científica, no sentido de que elas produzem menos, isso é um fato, né? Essa pesquisa foi divulgada ano passado, mas também é um desafio para os órgãos de pesquisa, para as instituições. Como é que vocês avaliam isso, né? Porque também para muitas mulheres é um momento importante. Por que a gente não acolhe a maternidade como algo natural, inclusive dentro dessa contemporaneidade que a gente está buscando tanto para a inserção da mulher? Eu respeito até o lugar de fala da própria Raquel, né? Eu acho que cabe a ela ter essa colocação enquanto mãe, enquanto mulher que está desenvolvendo pesquisas, né? Está gerando conhecimento científico também. Acho que é importante ela se colocar. Isso é muito solidária também. A gente estava conversando sobre isso antes de entrar. Gente, a maternidade, como está posta, ela é uma construção social. Né? A maternidade biológica, natural, ela nada tem a ver, é claro que há uma série de fatores a serem considerados, mas ela não tem nada a ver com o fato de que só a mulher falta para ficar com o filho doente, só a mãe falta para levar o filho para o médico, que só a mãe vai para a reunião na escola, que só a mãe... Né? Então, é uma construção social isso. E eu acho que a gente está aí também para colaborar nessa desconstrução. E ao passo que isso também impacta no mundo do trabalho da mulher que é mãe, certamente a mulher que é cientista, que pesquisa, né, que produz o conhecimento, não tem como, é uma dedicação muito grande para os dois segmentos. Eu acho que é impossível conciliar, e eu me arrisco a ser até um pouco mais radical, como fazer um trabalho de excelência, como fazer um trabalho que requer tanto da mulher sem dormir, gente, sem comer direito, sem tomar banho direito, sem ter o mínimo ali, né, de condições. Então, eu entendo que da maneira que está, sobretudo nos 2 primeiros anos de vida, até 5 anos de vida, e aqui eu não estou nem falando de mães que têm filhos com deficiência, né? Sim, que ainda é outro fator. Essas mulheres ou pausam ou efetivamente desistem dessas atividades, porque não adianta querer que sejamos super-heroínas, nós não somos. Nós somos tão humanas, né? tão cheias de demandas a serem atendidas quanto qualquer outra mulher. E eu não vejo uma forma de que haja essa desafetação sem a paternidade ativa, o acolhimento institucional da maternidade, né, sobretudo de mulheres que produzem o conhecimento, e aí é uma complexidade de fatores e atores e atrizes, né, que a gente precisa desse acolhimento também por mulheres, né, sobretudo as que ocupam cargos mais altos, e da comunidade, da família, porque senão não é possível mesmo. Eu até adiciono uma reflexão à fala da Raquel, no que se refere a, quando nós estamos falando de mulheres, há uma tendência a se colocar tudo como se fizesse parte de um bolo só, de uma situação só. E o correto é você fazer as especificações. Nós temos as mulheres, nós temos mulheres brancas, nós temos mulheres negras, nós temos as mulheres que são mães, nós temos as mulheres negras que são mães. E aí, essas especificidades dentro de uma discussão de gênero, como é o que a gente está galgando aqui nesse espaço, é estabelecer a reflexão e aí sim a empatia, a solidariedade, a essas situações que são cada uma, são sugêneres.
Então, você fazer leituras institucionalmente, programas, projetos, atividade de extensão, editais que acolham essas realidades, elas são cada vez mais prementes. Precisa se pensar como é que a gente vai trazer para o âmago realmente institucional, já que cada vez mais nós passamos mais tempo dentro das nossas instituições, como é que nós vamos refletir as realidades diversas dessas situações, desses tipos de mulheres que nós temos. Porque se nós falamos mulheres, cabe a pensar que só existe um tipo, é o sexo e acabou, o feminino. E é um equívoco, né? Eu queria voltar para Raquel. Raquel, você também é bacharel em Direito, né? A legislação brasileira, ela está evoluindo para equilibrar direitos e deveres entre homens e mulheres? E quais são assim, as novidades em termos de novas leis, estatutos ou projetos de lei que você tem conhecimento? Bom, a Constituição, ela impõe, né, como já foi colocado, a questão da igualdade material, né, onde sejam respeitadas as condições de igualdade na medida das suas igualdades e de diferenças na medida das suas diferenças entre homens e mulheres. Também impõe a não discriminação em razão do sexo, né, hoje que se entende por gênero, mas eu defendo, né, e defendo de maneira bem ferrenha, que se eu tenho dados, que se eu tenho uma realidade que se mostra desigual para mulheres, sobretudo mulheres negras no âmbito do trabalho, eu preciso de políticas públicas, e aí onde entra o papel da legislação, né, para corrigir essas desigualdades, como intervenção afirmativa no mundo do trabalho, que não existe, né? A CLT, no artigo 461, impõe uma multa de uma maneira muito genérica em caso de desigualdade salarial. Mas eu vou mais além. Eu acredito que a legislação, sobretudo a trabalhista, ela precisa atuar de maneira incontinente, assim, de maneira ferrenha contra as empresas que pagam as mulheres de maneira desigual e mais, que não permitem que essas mulheres tenham ascensão dentro desse ambiente. Por quê? Porque nós somos subalternizadas, né? E isso não tem proteção legislativa, né? Nós temos a melhor qualificação e o nosso caminho até os cargos, os grandes cargos, os cargos com melhores condições de trabalho e melhor remuneração, são praticamente inatingíveis para nós. Então, e aí eu faço outro recorte em relação à reforma trabalhista, né, que veio para aprofundar essas desigualdades, na medida, por exemplo, em que eu imponho uma mulher gestante ou lactante para trabalhar em local de saúde perigoso, na medida em que eu imponho a possibilidade de uma mulher, imagina, gente, uma mulher, uma mãe de 3 filhos da periferia, uma mulher negra, trabalhando em jornada intermitente para ganhar R$ 4,45 a hora. Primeiro que ninguém vai contratar essa mulher, porque a gente sabe que a realidade, numa perspectiva trabalhista, é de mecanização do trabalho e de objetificação. Então, eu acho que precisam de medidas legislativas específicas e direcionadas para essas realidades. Tem um outro recorte que é a questão da violência, né? A gente teve a Lei Maria da Penha, a gente teve também algumas leis que estão saindo em relação à perspectiva do assédio. Por que ainda é um desafio tão difícil da gente superar enquanto sociedade? Na minha opinião, foi a legislação que mais avançou, né? A gente tem a lei do feminicídio, né, que é o homicídio em razão da condição de mulher, a própria Lei Maria da Penha, né, que é de 2006. Agora nós tivemos o Carnaval, o primeiro, né, isso foi muito divulgado, onde a importunação sexual passou a ser crime pela primeira vez. Então nós temos, nesse âmbito, um aparato legislativo, né, que protege e previne, porque o caráter da Lei Maria da Penha também é muito preventivo, né? Mas o que a gente vê? Um número assustador e crescente de violação física, de estupro, de assassinato, de feminicídio praticado contra nós. Então, o que é? Né? Qual a razão disso? Se eu tenho o Estado, através da legislação e do judiciário, enfim, da polícia, para acolher essas violações, por que continuam morrendo tantas mulheres e sendo violadas? Mais uma vez, solução estrutural.
Gente, o programa está quase acabando, mas a gente não poderia deixar de falar da campanha Lugar de Mulher, onde ela quiser, que a Ana Érica também está aqui, foi uma das organizadoras. Eu queria que a gente comentasse a importância do IFCE trazer esse debate, né, realizar essa campanha hoje. Eu acho que, antes de tudo, é a visibilidade para o feminino dentro da nossa instituição, né? Quando você observa como nós temos mulheres protagonistas, e não só no campus Fortaleza, óbvio que não, porque há uma tendência a se pensar sempre na capital, mas não, principalmente no interior. Olha o universo, a diversidade, as áreas de pesquisa que essas mulheres atuam, a contribuição social que elas têm viabilizado, o som, a sororidade que elas têm proporcionado, né? E visto, e demonstrar esse trabalho a partir de suas publicações, de artigos também, não só científicos, mas artigos em jornais, né, Jornal Povo, Diário do Nordeste, enfim. Nós temos visto esse trabalho de uma forma muito forte dentro do IFCE. É tanto que a própria programação do Dia Internacional da Mulher, ela vem colaborar com isso, onde nós vamos trazer aí, tanto no campus, nós vimos que de uma forma muito próxima, várias mulheres começaram a pensar o Dia Internacional da Mulher, e aí nós decidimos, né, sentarmos e conversarmos sobre o que cada um estava pensando, e aí nós construímos de uma forma conjunta uma programação que demonstra que essas mulheres, elas têm a percepção da importância dessa unicidade, elas têm a percepção de que uma só, ou então um grupo específico, por si só não vai poder construir algo, não vai poder sensibilizar, formar um grupo que dê força para essas mulheres, mas sim quando a gente se une, né, quando nós juntas formamos algo muito maior. E isso realmente faz a diferença, seja numa programação de um evento, seja num trabalho social, seja num projeto de extensão, um projeto de pesquisa. Estabelecer redes, essa concepção de rede é que deve ser mais forte dentro do trabalho feminino, sem sombra de dúvida. Antes de terminar, eu queria que vocês comentassem, né, o anúncio do edital Mulheres na Ciência, que vai acontecer amanhã, né, na reitoria do IFCE. Eu queria saber, da Raquel principalmente, se esse tipo de edital e essas campanhas audiovisuais ajudam a diminuir a distância entre homens e mulheres no futuro próximo. Certamente, né? Uma ação direcionada da instituição a outros projetos de extensão. A Ana Érica aqui também tem bastante respaldo para comentar sobre que o IFCE realmente vem se destacando não é só a publicação de um edital, é o que está por trás disso, né? Mulheres sentaram, perceberam que precisavam transformar aquela realidade, conversaram, encontraram uma solução a médio prazo e é mais um elemento dessa produção, né, de tentar sanar essas desigualdades. E aí eu chamo a atenção para o projeto de extensão que também é desenvolvido no Campus Fortaleza, de economia solidária, né, que é um sucesso, que é um projeto muito bem escrito, muito bem articulado, né? Nós estamos iniciando aí mais 2 projetos relacionados à inserção de meninas na ciência e tecnologia em comunidades aqui de Fortaleza e de capacitação de mulheres negras e mães solo, esse recorte, para reinseri-las no mercado de trabalho. E o motor disso é isso que a Ana Érica colocou, né, no aspecto de sororidade e a utilização do IFCE como protagonista de transformação social na vida dessas mulheres. E para a gente encerrar, porque o nosso tempo já estourou, Ana Érica. Eu acho que o edital ele é a vanguarda de uma mudança no que se percebe a da voz feminina, né? Quando se pensou nesse edital especificamente, o primeiro prêmio Mulheres na Ciência, nós acabamos acolhendo, né? Nós, que eu digo, o professor Vauli, sem sombra de dúvida, acabou tendo muito desse olhar sobre essa situação, uma série de demandas de pesquisadoras na instituição. E aí eu vou pontuar uma demanda específica, que foi justamente das pesquisadoras dos NEABIs, no que se refere às cotas, né?
E aí, pela primeira vez, o Instituto Federal está fazendo um edital no que se refere à pesquisa, tendo uma cota específica para mulheres negras, né? E aí, leia-se negras, de acordo com a classificação do IBGE, as que auto se declaram pretas e pardas, e indígenas, servidoras, sejam elas TAI ou docentes, que também vão ter uma cota específica dentro desse edital de 20%, como está previsto dentro da legislação específica, né? Que é a Lei 12.711 de 2012. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. A gente agradece a participação da Raquel Andrade e da Ana Erika Lima. O programa IFCE no ar volta na próxima quinta-feira, às 14 horas. Até lá!